Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Centro Espírita Morada Cristã. É uma alegria imensa ter você conosco para mais este instante de recolhimento e preparo para o atendimento espiritual, por meio das preces intercessoras. Que este momento de luz toque o seu coração e envolva seu lar em paz e serenidade. Aproveite esse tempo e coloque ao seu lado sua garrafa ou copo de água, com fé e confiança, para que ela seja fluidificada de acordo com as suas necessidades. Hoje daremos início ao nosso preparo com a leitura do capítulo 24 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, editora FEB, cujo título é A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu
fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o Mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, replicou o interpelado, poderias admitir no Mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Mestre, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o Mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor, com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar esforços
em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Recordo-me, entretanto, de que o Messias nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria, interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos nosso movimento às ideias do Messias. Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorrer-te dos problemas transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o Mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do Mestre são do céu e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E Ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito e, entre elas, é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Judas silenciou atormentado. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o Mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O Mestre, a seu ver,
era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente um instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã por meio das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado pela sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriam com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração, silenciosa e dolorida. Já se havia escoado a hora sexta, em que o Mestre expirara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando os propósitos de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu, vilipendiado e esquecido. No entanto, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre
consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Que assim seja. Com serenidade e o pensamento elevado, convidamos você a se conectar com as esferas superiores, unindo-se a nós em oração.
fazendo a prece intitulada Agradecemos, de Emmanuel, contida no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier, ditado por espíritos diversos e publicado pela editora Comunhão Espírita Cristã, que nos diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, vamos seguir agora em recolhimento com um coração agradecido a Deus pela dádiva da vida e pelas bênçãos que muitas vezes em silêncio nos cercam. Este é um momento de oração e profunda reflexão, à luz da mensagem que recebemos. Pense, que transformações podemos fazer para nos aproximarmos
dos ensinamentos do Cristo. Agora, você está convidado a fazer uma prece por você, seus entes queridos e por aqueles que precisam de auxílio. Aproveite este instante para harmonizar-se. Entregue-se com confiança à oração sincera, à escuta interior e à luz divina que o envolve neste momento. Se terminar sua prece antes do encerramento desta harmonização, permaneça relaxado, permitindo que essa melodia suave envolva você nos melhores sentimentos.
Queridos amigos e amigas, encerramos mais um momento de preparo por meio das preces intercessoras para o seu atendimento espiritual, cultivando gratidão no coração. Que Jesus e os benfeitores espirituais nos amparem, nos inspirem e nos ajudem a fortalecer a nossa fé. Que sejamos guiados pela serenidade, resignação e disposição sincera de nos melhorarmos. Que tenhamos coragem para mudar e sabedoria para reconhecer o que deve ser mudado. Se Deus assim permitir, nos encontraremos novamente na próxima segunda-feira. Que a sua semana seja iluminada por pensamentos elevados, sentimentos de amor e fraternidade. Receba o nosso abraço carinhoso e fique com o amor de Deus em seu coração. Até breve.